finalmente afirmou. Por quê? É complicado explicar. Quando minha mente se concentra em algo, é difícil para mim deixar de pensar nisso. Então, comecei a coletar informações sobre as garotas e acho que descobri algo. Angela espalhou as informações pela mesa. Na biblioteca, tirara xerox de artigos dos jornais e microfilmes e também de páginas dos livros que consultara. Além disso, tinha suas anotações que preenchiam o primeiro terço de um caderno espiral. 5 garotas desapareceram desde a primavera. Aqui estão as datas em que cada uma desapareceu. Angela apontou para outra folha de papel. E esta é uma lista descrevendo cada vítima, idade, etnia, profissão e características físicas, como cor do cabelo, tom de pele, cor dos olhos. Acho que você já entendeu. Angela empurrou a lista manuscrita para Catherine. A polícia declara que cada desaparecimento é casual. Acreditam que o mesmo homem capturou todas essas mulheres, mas não acha que existe ligação entre elas. Até onde sei, eles têm razão de pensar assim. As mulheres entre si não têm associação. Mas a polícia afirma que o ladrão ataca de forma não sistemática. Isso não é verdade. Catherine olhou para Angela. Há quanto tempo você vem trabalhando nisso? Todo verão. Desde que as mulheres começaram a desaparecer. É só o que eu faço na realidade. Só consigo pensar nisso. Mas, de fato, nesta manhã percebi que venho trabalhando nisso há muito mais tempo do que apenas neste verão. Só que até agora não tinha consciência. Até eu juntar tudo. Juntar tudo o quê? Angela mostrou uma folha de papel aleatória entre diversas páginas xerocadas. Veja isto. Classifiquei todas as características de cada garota desaparecida. Idade, raça, profissão, características físicas. Todas as coisas nesta lista que você está olhando. E então passei a analisar não apenas os casos das mulheres desaparecidas, mas também homicídios em Chicago e nos arredores que envolveram mulheres que correspondiam a essas características. Angela pegou o gráfico que tinha criado na biblioteca. Olha aqui, disse apontando para a folha de papel. No eixo horizontal do meu gráfico, coloquei os anos, começando em 1960 e terminando no momento atual, o verão de 1979. Ela correu o dedo da esquerda para a direita na parte inferior da página. No eixo vertical, inseri o número de homicídios de mulheres que se enquadram na categoria dessas desaparecidas. Mais uma vez, idade, sexo, raça, características físicas. Agora observe, de 1960 a 1970, o número de homicídios que envolveram mulheres que correspondem a essas descrições não variou. No gráfico, uma linha horizontal representava o período entre 1960 e 1970 sem nenhuma elevação ou queda substancial. No entanto, em 1970, houve um aumento repentino de homicídios envolvendo esses tipos de mulheres. Angela revelou. No gráfico, a linha manuscrita por Angela subiu dramaticamente em 1970. Esses são todos os homicídios em Chicago? Catherine perguntou. Não. Em 1970, ocorreram mais de 800 homicídios em Chicago e nos arredores. Esse gráfico representa somente os homicídios envolvendo mulheres que correspondem às características das 5 que desapareceram neste verão. Angela voltou a tocar na página, passando o dedo sobre o gráfico. O aumento do número de homicídios começa em 1970 e continua até 1972. Em seguida, diminui, mas
permanece alto em relação a toda a década de 1960. Então, neste ano de 1979, há uma queda repentina, levando o número de volta aos níveis da década de 60. Enquanto ouvia, Catherine assentia com a cabeça. Vejo o aumento e o decréscimo, mas o que isso significa? Eis a minha teoria, Angela afirmou. A mesma pessoa que está raptando as mulheres neste verão tem assassinado esses tipos de mulheres desde 1970, aproximadamente. Entre 1970 e 1978, o assassino se mostrou descuidado e descarado, mas desde o começo deste ano tem sido mais cuidadoso. Em vez de a polícia encontrar um corpo algumas semanas depois que uma garota desaparece, agora elas simplesmente somem sem que os corpos sejam descobertos. Catherine semicerrou os olhos, começando a ver a teoria de Angela se compor. Você está dizendo que o reino de terror desse homem abrange não só este verão, mas toda a década? Angela voltou a fazer contato visual, pela segunda vez. Sim, respondeu. Catherine reclinou-se na cadeira. O que você está me dizendo é uma doideira. Mas você percebe como é possível, não? Angela perguntou. Quando você me apresenta dessa maneira, sim. Isto é, supondo que todos os dados estejam corretos. Estão. E você conseguiu todas essas informações na biblioteca? Está tudo ali para quem quiser encontrar. Você só tem de examinar os lugares certos e com as ideias certas em mente. Esse sujeito, o ladrão, tem um tipo e está atacando um tipo específico de mulheres há 10 anos. Se é assim, por que de repente ele ficou tão cuidadoso este ano? Por que está escondendo os corpos muito melhor? Boa pergunta, Catherine. O que aconteceu no ano passado? Qual foi a grande história perto daqui? Não sei. Catherine fez um gesto negativo com a cabeça. Angela tirou mais páginas da pasta e as passou para a amiga. Em Des Plaines? Catherine abriu um pouco mais os olhos enquanto lia a manchete em silêncio. Palhaço assassino declara 33 homicídios após a descoberta de outros corpos. John Wayne Gacy, disse ela. Exatamente. A polícia descobriu um serial killer chamado John Wayne Gacy, que matou mais de 30 rapazes e os enterrou no porão de casa. E daí? O ladrão se assustou com a prisão de Gacy? Exatamente. A atividade policial aumentou, o público ficou mais cuidadoso e se as autoridades tivessem alguma capacidade de perceber padrões, teriam percebido esse. Angela deu um tapinha em seu gráfico mais uma vez. Então, ele mudou, passando de assassino para ladrão. Ele ainda mata essas mulheres, tenho certeza disso, mas simplesmente esconde melhor os cadáveres. Angela, meu amor, realmente não sei o que dizer. Se você está correta, mesmo que parcialmente, precisa levar tudo isso para a polícia. Angela tornou a olhar para Catherine. É por isso que eu preciso da sua ajuda. Para qualquer coisa. Não posso procurar a polícia. Todos lá vão olhar para mim. Angela se conteve, fazendo um breve contato visual novamente. Você sabe o que irão pensar. Leve Thomas com você. Angela já estava fazendo um gesto negativo com a cabeça. Não posso falar com Thomas sobre isso. Ele já tem mostrado preocupação com o modo como passo o meu tempo. Se ficar sabendo que estou obcecada...
O som da própria voz pronunciando aquela palavra, mais uma vez, fez Angela arranhar o ombro através do tecido da blusa. A frustração se apossou dela quando as unhas, curtas demais, não conseguiram produzir a dor intensa pela qual esperava. Thomas vai achar que é um jeito nada saudável de eu passar o meu tempo. Mas se o que você descobriu é verdade, Angela, isso transcende o que Thomas pensa ou deixa de pensar. Catherine deu um tapinha no gráfico. Se isso for mesmo verdade, entregar tudo para a polícia pode salvar vidas. A porta da frente foi aberta e Bill gritou na direção do interior da residência. Catherine, você está em casa? Estou aqui, querido. Em pânico, Angela começou a juntar as páginas da sua investigação para recolocá-las na pasta. Naquele momento, Bill Blackwell entrou na cozinha usando um jeans sujo e uma camisa coberta de respingos de concreto. Imediatamente, Angela reconheceu a aparência, já que era como Thomas costumava voltar para casa depois do trabalho. O marido de Catherine usava uma bandana que pendia solta em volta do pescoço. Angela se lembrou das marcas vermelhas na pele de Bill e dos comentários dele da outra noite sobre mosquitos e reação alérgica, e também do supervisor que pediu demissão, o que o forçava a supervisionar as turmas. Naquela noite, Angela não se deu conta das palavras de Bill Blackwell, já que estava pensando com grande preocupação nas mulheres desaparecidas. Sua mente funcionava daquela maneira, absorvendo tudo ao seu redor e armazenando nos recessos profundos do seu cérebro. As informações catalogadas flutuavam ao acaso pelo seu subconsciente até Angela ter conhecimento da sua presença. Isso acontecia com frequência com ela. Sua mente sussurrava que estava ciente de algo, mesmo que não captasse exatamente o que estava entendendo. Então, posteriormente, a imagem armazenada ou um fragmento de conhecimento se desprenderia da âncora na sua mente e subiria à superfície. Mas, naquele momento, outra coisa lhe chamou a atenção. Angela tentou não olhar, concentrando a visão na tarefa de organizar os papéis para poder ir embora o mais rápido possível. Angela, como vai? Bill a cumprimentou. Não sabia que vocês se encontrariam hoje. Angela sorriu e olhou rapidamente para Bill Blackwell. Então, a outra imagem que chamara sua atenção entrou em foco. Ela viu outro homem ao fundo. Este é Leonard Williams, Bill informou quando o homem entrou na cozinha. Ele está trabalhando para mim no depósito de Kenosha. Parei em casa para fazer um lanche rápido antes de seguir para um trabalho na Zona Oeste. Quando Leonard Williams apareceu no corredor e entrou na cozinha, Angela logo o reconheceu como o homem do beco que tentará ajudar a mover o sofá. Com o sol matinal iluminando seu corpo por trás, mas a cor de carvão de suas íris era inconfundível. Angela sentiu o ar faltar em um espasmo passageiro de pânico e, por um instante, foi incapaz de respirar, o que fez com que seus olhos se arregalassem e inchassem ao observar o estranho do beco. O homem que a empurrara para uma semana de histeria que provocara os hábitos obsessivo-compulsivos. Finalmente, Angela conseguiu introduzir ar nos pulmões e voltou a colocar os papéis na bolsa. Porém, alguns caíram e se espalharam pelo chão. Rapidamente, ela tentou recuperá-los e impedir que outros caíssem, mas só conseguiu espalhar mais páginas pela mesa. Ei, ei, ei! Bill exclamou. Relaxe,